25 de outubro de 2023, início da manhã. O anel viário de Ekaterimburgo está mergulhado na escuridão. Está caindo uma neve fina. Um Honda Fit azul escuro segue pela estrada. De repente, o carro muda de trajetória, cruza a linha dupla contínua e, em alta velocidade, colide com um SUV Exceed que vinha no sentido contrário. O impacto lança os carros contra o guardrail de metal. Alguns segundos depois, a porta do motorista do Honda se escancara. O homem que estava ao volante não tenta avaliar os danos nem verificar o estado do passageiro. Ele salta para o asfalto e imediatamente corre em direção à faixa de floresta à beira da estrada, desaparecendo na mata. O motorista do utilitário esportivo e outros motoristas que testemunharam a colisão se aproximam do carro pequeno destruído. Do lado do passageiro, uma figura sai para a neve. É uma mulher. Ela está sem sapatos, usando apenas meias encharcadas de sangue. Das roupas dela emana um cheiro forte e sufocante de gasolina. Quase não há cabelo em sua cabeça. Ele foi queimado. A pele do rosto dela está pendurada em tiras, formando uma ferida aberta contínua. A vítima dá alguns passos inseguros em direção às pessoas. Ela não pede para chamar a polícia de trânsito. A mulher diz apenas uma frase: "Ajudem-me, querem tirar minha vida." As testemunhas do acidente chamaram os serviços de emergência. A equipe de ambulância que chegou imediatamente hospitalizou a vítima na ala de queimados do Hospital Clínico Municipal. Os médicos diagnosticaram queimaduras de 2º e 3º grau em 30% da superfície do corpo da mulher, lesões profundas no rosto e na mão direita, além de múltiplas fraturas. O estado da paciente foi considerado crítico. Ela foi imediatamente levada para a UTI. Enquanto os médicos lutavam pela vida da passageira, os agentes da polícia de trânsito começaram uma inspeção detalhada do carro abandonado. O interior do Honda estava completamente impregnado com o cheiro de fumaça, misturado com o forte odor de gasolina. No painel dianteiro, bem junto ao para-brisa, os inspetores encontraram uma faca. No porta-luvas estavam os documentos do veículo, emitidos em nome de Oksana Kuzmenko. Isso permitiu identificar a mulher que havia sido levada pelos médicos. No entanto, o banco do motorista estava vazio e a polícia precisava descobrir quem dirigia o carro. Os patrulheiros começaram a vasculhar a área de floresta próxima ao anel viário. A neve fresca preservou pegadas nítidas do fugitivo, que levavam para o interior da mata. A operação de busca levou menos de 2 horas. A 2 quilômetros do local do acidente, os agentes da lei avistaram um homem que tentava se esconder entre as árvores. Ele não ofereceu resistência durante a detenção. O homem estava em estado de forte embriaguez alcoólica. O detido estava usando apenas um sapato. Ele perdeu o outro calçado enquanto afundava na neve durante a fuga. O suspeito foi levado à delegacia para a identificação. Ele se revelou ser Oleg Shegolikin, de 32 anos. A verificação nas bases de dados federais mostrou que não se tratava de um infrator comum envolvido em um acidente por embriaguez. Diante dos investigadores estava um reincidente, que havia saído da prisão apenas 3 meses atrás. Para entender quem exatamente estava ao volante naquela noite, é preciso analisar a biografia do detido, que no momento do acidente já era uma sucessão ininterrupta de violações da lei. Oleg Shegolikin, natural da cidade de Asbest, em Ekaterimburgo, se apresentava como um trabalhador comum. Ele trabalhava como soldador em uma oficina mecânica, mas não tinha registro formal. O homem não possuía casa própria nem economias. Ele vagava por apartamentos alugados ou morava com mulheres com quem se relacionava. Por trás da fachada de um mecânico comum, escondia-se outra vida. Shegolikin era divorciado. Ele tinha 2 filhos, de 9 e 11 anos, que moravam com a mãe. Esse fato de sua biografia, ele preferia não divulgar para novos conhecidos, criando a imagem de um homem livre, sem compromissos. No entanto, o principal segredo continuava sendo seu passado criminoso. Nos últimos 5 anos, Oleg esteve no banco dos réus 6 vezes. O caminho criminoso de Shegolikin começou em 2015, com uma condenação por dirigir embriagado. 2 anos depois, a acusação mudou para crime patrimonial. O soldador roubou de um apartamento de uma conhecida um telefone celular e joias. Em 2018, as penas condicionais chegaram ao fim. Por roubar 3 carros, o tribunal o enviou para uma colônia penal de regime comum por 2 anos e 2 meses. O sistema correcional não trouxe resultados.
Em julho de 2021, mal tendo saído em liberdade, Chegoli Kim cometeu um novo crime. Ele espancou 2 conhecidos, um dos quais foi roubado por ele. As ações foram qualificadas como roubo e lesão corporal intencional de gravidade média. A sentença foi mais severa, 2 anos em colônia penal de regime fechado. Os portões da instituição correcional se abriram para ele em 28 de julho de 2023. Desde a libertação de Oleg até o encontro com sua futura vítima, restavam apenas alguns dias. A passageira do Honda era Oksana Kuzmenko, de 40 anos. Ao contrário de seu acompanhante, ela levava um estilo de vida socialmente aprovado e construiu uma carreira estável. A mulher trabalhava como gerente de recrutamento em um dos bancos de Ekaterimburgo. Ela tinha um apartamento próprio e um carro. Aquele mesmo Fiat, no qual mais tarde a levariam para morrer. Por trás da aparência de bem-estar, escondia-se uma vida pessoal desajustada. Kuzmenko era divorciada e morava sozinha. Ela não tinha filhos. A pessoa mais próxima dela continuava sendo a mãe idosa, Natália, para quem a filha era o único apoio. As amigas descreviam Oksana como uma pessoa que sentia uma necessidade profunda de ter uma família e de uma simples felicidade feminina. Mas ela tinha um azar fatal na escolha dos parceiros. Relacionamentos passados deixaram uma marca pesada na saúde da mulher. Muito antes de conhecer Chegoli Kim, ela passou por um incidente trágico com um ex-namorado. Durante um conflito, o homem empurrou Oksana com força, o que resultou em um gravíssimo traumatismo crânioencefálico. Os médicos literalmente a reconstruíram pedaço por pedaço. A paciente passou por uma trepanação do crânio e várias cirurgias complexas na cabeça. Uma longa reabilitação permitiu que Kuzmenko voltasse ao trabalho no banco, mas as consequências do trauma permaneceram com ela para sempre. A cabeça se tornou seu ponto mais vulnerável. Qualquer golpe forte poderia levar à morte instantânea ou a consequências irreversíveis. Oksana sabia desse risco e cuidava da saúde. As pessoas ao seu redor a descreveram como uma pessoa bondosa e altruísta. Ela estava disposta a investir nos relacionamentos não apenas emocionalmente, mas também financeiramente, se o parceiro precisasse disso. Foi justamente essa característica de personalidade, combinada com o desejo de finalmente construir uma família, que jogou contra ela no verão de 2023. Oksana procurava um ombro confiável, mas encontrou uma pessoa que em breve passaria a golpear exatamente onde restaram cicatrizes das cirurgias anteriores. Para entender como uma experiente gerente bancária acabou no mesmo carro que um reincidente, é preciso voltar no tempo, até julho de 2023. O encontro deles aconteceu por acaso, no caixa de um supermercado. Chegoli Kim notou Oksana, sorriu e se ofereceu para ajudar a carregar as sacolas pesadas. Esse simples gesto de cortesia tornou-se o ponto de entrada em sua vida. O homem imediatamente assumiu o papel de parceiro ideal, tentando reduzir a distância o mais rápido possível. O período de namoro parecia impecável. Oleg assumiu grande parte das tarefas domésticas, tentando aliviar Oksana depois do expediente. As manhãs começavam com café na cama. Enquanto Kuzmenko estava no escritório, Chegoli Kim ia sozinho às compras e preparava o jantar. Em um dos dias, ele a recebeu com panquecas de abobrinha quentinhas, que fritou para a chegada dela. Ele mesmo lavava a louça e cuidava ostensivamente do conforto da mulher, criando a ilusão de um apoio confiável. O episódio-chave, que finalmente consolidou a imagem positiva de Oleg aos olhos de Oksana, foi a história com o animal de estimação. No hall do prédio, eles se depararam com uma gaiola abandonada com um hamster dentro. Chegoli Kim foi o primeiro a sugerir levar o animal para o apartamento. Ele não apenas acolheu o roedor, mas também construiu com as próprias mãos uma nova casinha para ele usando uma caixa de sapatos. Para Oksana, esse gesto se tornou um argumento de peso a favor da bondade e do senso de responsabilidade de seu escolhido. Kuzmenko percebia a diferença de idade. O parceiro era 8 anos mais novo. Ela não pôde deixar de notar as tatuagens peculiares em seu corpo. No entanto, o cuidado e a atenção diários superavam esses sinais visuais. Oksana não foi verificar sua biografia, acreditando na história de um simples soldador que sonha em construir sua própria casa. O fato de que esse homem habilidoso havia sido libertado de uma colônia penal de regime fechado apenas alguns dias antes de se encontrarem permanecia fora do quadro dessa idílica história. Após 3 meses, o período romântico desapareceu, dando lugar à exploração severa.
Shchegolikin começou a usar os recursos financeiros da parceira. Ele pedia para Oksana transferir dinheiro para seus companheiros, sem esconder que os destinatários estavam cumprindo pena na colônia penal. Kuzmenko, seguindo seu padrão de comportamento sacrificial, atendia a esses pedidos. Junto com o dinheiro, também se foi a liberdade pessoal. Oleg introduziu um sistema de controle total. Ele verificava regularmente o conteúdo do smartphone dela, exigindo que ela apagasse todos os contatos de homens, incluindo os capatazes. O ciúme do soldador assumiu formas paranoicas. Quando Oksana estava no escritório, ele ligou para ela por videochamada. Se ele ouvia o som de saltos no telefone, Shchegolikin exigia que ela enviasse imediatamente uma foto ou ligasse a câmera para provar que realmente estava no local de trabalho, e não em um encontro. Logo, a pressão psicológica se transformou em violência física. O primeiro incidente alarmante aconteceu durante uma viagem à casa de campo da amiga de Oksana, Olésia. O jantar terminou em conflito. Shchegolikin atacou o marido da dona da casa e o espancou até ele perder a consciência, depois pegou as chaves do carro de outra pessoa e foi embora. As amigas aconselharam diretamente Kuzmenko a fugir, mas ela ficou. O desfecho aconteceu em outubro, quando Oksana ouviu o companheiro conversando ao telefone com outra mulher. Oksana anunciou o término e começou a arrumar suas coisas para deixar para sempre o apartamento alugado onde moravam juntos. Em resposta, Oleg jogou a bolsa dela no corredor sem nem deixar que a mulher calçasse os sapatos. Quando Oksana tentou entrar no elevador, o homem atirou nela um pesado caldeirão de ferro fundido. O objeto passou a centímetros da cabeça dela, quebrando o espelho dentro da cabine do elevador. Shchegolikin a forçou de volta para o apartamento e fez um ultimato: aconteça o que acontecer, você nunca deve ir embora. Percebendo a ameaça real à sua vida, Oksana esperou até que o tirano saísse de casa para resolver assuntos, arrumou suas coisas e se mudou secretamente para a casa da mãe. Na noite de 24 de outubro de 2023, Shchegolikin passou a ação. Sabendo que Oksana estava escondida no apartamento da mãe, ele foi até o prédio. Para garantir o fator surpresa, o reincidente foi até o quadro de luz no corredor e desligou a eletricidade do apartamento específico. Natália Sherepanova, mãe de Oksana, estava sozinha em casa naquele momento. Quando a luz se apagou de repente, a mulher saiu para o corredor, religou o disjuntor e voltou para o hall de entrada. Lá dentro já a esperavam. Shchegolikin aproveitou o momento em que a dona da casa mexia no quadro de luz e entrou atrás dela. Ele pulou de trás do cabideiro com roupas e atacou a aposentada. O homem torceu firmemente os braços dela para trás, bloqueando qualquer tentativa de resistência. Primeiro, Oleg pegou o celular de Natália, isolando o apartamento de qualquer contato externo. O agressor informou que ficaria ali e esperaria o retorno de Oksana, não importando quanto tempo isso levasse. A emboscada no apartamento se prolongou. Kuzmenko não voltava. Ela se atrasou depois do trabalho e foi até a casa da amiga Helena, sem suspeitar do que estava acontecendo em casa. A longa espera em um espaço fechado começou a irritar Shchegolikin. Natália, tentando se livrar do invasor, sugeriu que ele fosse até a loja. Oleg concordou e saiu pela porta. Sherepanova reagiu instantaneamente, trancando a porta com todas as fechaduras e trincos. Ela esperava que o homem fosse embora, mas ele apenas mudou de lugar. Ao se ver no corredor diante da porta fechada, Shchegolikin rapidamente se situou. Ele sabia que o Honda Fit azul escuro de Oksana estava estacionado no pátio. Pela manhã, a mulher foi para o escritório de metrô, deixando o carro na casa da mãe. O reincidente entendia. Cedo ou tarde, Oksana certamente viria ao estacionamento para pegar seu veículo. O homem desceu e encontrou o carro no lugar de sempre. A área do pátio era cercada, mas Oleg permaneceu dentro. Ele se escondeu na sombra ao lado do carro importado. Agora, seu objetivo não era entrar no apartamento, mas interceptar a vítima no momento em que ela se aproximasse da porta do motorista. Perto da meia-noite, um carro chegou à casa. Ao volante estava a amiga de Oksana, Helena. Naquela noite, Kuzmenko foi perseguida por um pressentimento inquietante. Ela confessou à amiga que tinha medo de voltar para casa. Foi decidido que Oksana passaria aquela noite na casa de Helena. No entanto, o Honda Fit permaneceu estacionado no pátio da casa da mãe, e a mulher precisava pegar o carro para não ficar sem transporte no dia seguinte. As amigas chegaram ao prédio. Helena ficou esperando perto da casa vizinha para garantir a segurança, enquanto Oksana foi até o estacionamento. No caminho, ela ligou para a mãe para avisar que pegaria o carro e iria embora, sem subir até o apartamento. Natália Sherepanova não atendeu.
O telefone dela já estava nas mãos de Shegolikin, que observava o quintal da escuridão. Achando que a mãe apenas tinha adormecido, Oksana foi até seu carro, desativou o alarme e sentou-se ao volante. Assim que a mulher ligou a ignição, pronta para ir à casa da amiga, Shegolikin saltou da escuridão. Ele abriu a porta com um puxão e deu um soco no rosto de Oksana, quebrando seu nariz. A vítima, desorientada, foi arrastada por ele para o banco do passageiro, ele assumiu o volante e tentou sair com o carro. O portão estava trancado e o criminoso teve que sair para arrombar a folha manualmente. Helena, que esperava na esquina, começou a ficar nervosa. A transferência do carro deveria levar apenas alguns minutos, mas já se passaram 15. Ela foi verificar o quintal e viu o local vazio e o portão quebrado. Assustada, a mulher ligou para a amiga. O telefone de Oksana tocou dentro do Honda, que já estava fugindo. Shegolikin, ao ver a ligação, mostrou a Oksana o telefone roubado de sua mãe. Sob ameaça de violência contra a idosa, ele obrigou a vítima a atender. Oksana atendeu e mentiu para Helena. Estou com Oleg, está tudo bem. Helena, achando que o casal havia se reconciliado e saído para resolver as coisas, voltou para casa. A chance de salvação foi perdida. O destino final do trajeto foi a cooperativa de garagens localizada na Avenida Kosmonavtov, número 166. Esse não era um local aleatório, mas sim o local de trabalho de Shegolikin. Lá, ele trabalhava informalmente como soldador em uma das oficinas do autossocorro. A região era uma zona industrial isolada na periferia de Ekaterimburgo, onde à noite o latido dos cães de guarda abafava qualquer outro som. Oleg abriu o portão com sua chave, colocou o carro para dentro e trancou atrás de si as pesadas folhas de metal. Isolada do mundo exterior, Oksana ficou presa no território de seu algoz, em meio à pilha de peças sobressalentes e ferramentas de trabalho. O soldador agiu metodicamente. Para garantir que ninguém ouvisse os gritos da vítima, ele aumentou o volume da música ao máximo. Graves potentes preenchiam o espaço apertado, criando isolamento acústico. Shegolikin, continuando a beber álcool, recorreu à violência física. Ele puxou a mulher bruscamente para fora do carro, jogou-a no chão de concreto sujo e pegou um taco. A situação para Oksana tornou-se crítica não apenas pelo fato da agressão em si. A mulher lembrava-se muito bem de seu histórico médico. Uma trepanação craniana anterior e cirurgias neurocirúrgicas complexas tornavam sua cabeça uma zona mortalmente vulnerável. Qualquer impacto mecânico forte nessa área ameaçava resultar em morte instantânea. Kuzmenko, encurralada no canto da garagem, tentava se proteger com os braços. Ela implorava em voz alta para que Oleg não a atingisse na cabeça, explicando que até mesmo um golpe poderia matá-la. Shegolikin não interpretou essa informação como sinais de alerta, mas sim como um guia para a ação. Ignorando os apelos, ele concentrou sua agressividade justamente na zona proibida. O reincidente desferia golpes com o taco e com os punhos, mirando deliberadamente a região da cabeça e do rosto, alternando-os com golpes no tronco. Nos breves intervalos entre as séries de agressões, o homem fumava e bebia vodka, observando a reação da vítima, e então retomava a violência. Toda a parte esquerda das costas da mulher se transformou em um grande hematoma. No entanto, a surra com o taco acabou sendo apenas uma etapa preparatória para o que os investigadores mais tarde classificariam como tortura com especial crueldade. As agressões com o taco foram apenas um prelúdio. Shegolikin, estando sob efeito de álcool, decidiu trocar de instrumentos. Ele largou o taco e ordenou que Oksana tirasse os sapatos, declarando que pretendia pregar os pés dela. A mulher, já tendo sofrido graves ferimentos na cabeça e no tronco, foi forçada a obedecer. Assim que ela tirou os sapatos, o soldador pegou um pedaço de madeira, um martelo e um prego comprido. Oleg fixou o pé esquerdo da vítima na madeira e deu uma martelada. O prego atravessou os tecidos moles e o osso, prendendo o pé à madeira de forma permanente. Para o pé direito, ele escolheu outro objeto, uma peça de metal que lembrava um parafuso ou a mola de um saca-rolhas. Ele enroscou esse elemento com força na carne, imobilizando completamente Kuzmenko. Agora, qualquer movimento lhe causava uma dor física insuportável. Mas o torturador não pretendia parar por aí. Satisfeito com o resultado, Shegolikin decidiu que aquele castigo não era suficiente. Ele declarou que era preciso dar uma lição de outro jeito e começou a desmontar sua construção.
O soldador não se preocupou em remover cuidadosamente os fixadores. Ele agarrou Oksana pelos pés e, com um puxão, arrancou as pernas da base de madeira. O prego saiu, mas a espiral de metal arrancou um pedaço de carne do pé direito. Deixando a vítima com 2 ferimentos perfurantes e tecidos rasgados, ele a arrastou até a saída do boxe. Perto do portão da garagem, o olhar de Oleg caiu sobre um galão de combustível. Ele despejou gasolina sobre a mulher caída, riscou o isqueiro e a transformou em uma tocha humana. Apesar da dor monstruosa nas pernas mutiladas, o choque e o medo fizeram Oksana se levantar de um salto. Ela corria ao redor dos carros, tentando apagar as chamas, enquanto Stegolikin fumava e observava. Quando o fogo começou a causar danos críticos, ele pegou o extintor e apagou as chamas. Oksana, estando meio delirante, correu até seu torturador a seu comando, implorando para que ele apagasse o fogo nela. Oleg poupou sua vida não por piedade, mas para continuar a execução em outro lugar. O cenário na garagem chegou ao fim, mas não terminou para a vítima. Stegolikin, após apagar as chamas, começou a preparar Oksana para o transporte. Ele fechou o box, sentou-se ao volante e saiu do território da cooperativa para a estrada de anel de Ekaterimburgo. Como ponto final do trajeto, ele escolheu uma área de floresta próxima ao cemitério. Enquanto dirigia pela estrada à noite, o motorista verificava constantemente as horas. Ele tinha um limite de tempo bem definido, cuja natureza não explicou, mas mencionou em voz alta. "Preciso chegar antes das 4 da manhã." Essa frase foi repetida várias vezes, tornando-se uma ideia fixa. Faltava menos de 1 hora até o horário limite. Durante o trajeto, o comportamento do sequestrador tornou-se extremamente pragmático. Ele colocou demonstrativamente uma faca no painel dianteiro, bem na frente dos olhos da passageira. Stegolikin não escondia que estava levando Oksana para matá-la, mas antes de cometer o crime, decidiu resolver questões financeiras. Ele exigiu que dissesse onde estavam o CRV e outros documentos do carro. Ele deixou suas intenções claras. Assim que se livrasse do corpo, o Honda Fit seria colocado à venda. A próxima exigência foi a entrega das joias. Oleg ordenou que Kuzmenko tirasse os brincos de ouro. Não foi apenas um roubo, mas o cálculo de um criminoso experiente. Ele explicou que um corpo sem joias e sinais distintivos seria mais difícil de identificar para os investigadores. "Peça perdão a Deus, você não tem muito tempo", disse ele, olhando para da estrada. Oksana entendia que estava sendo levada para a execução. Através do para-brisa, ela via os faróis dos carros que vinham na direção contrária. Nesse momento, ela tomou uma decisão. A morte por faca em uma floresta deserta era uma probabilidade de 100%. Tentar provocar um acidente de carro em alta velocidade dava uma chance mínima, mas ainda assim, uma chance de sobreviver ou morrer instantaneamente, evitando a execução final. Em alta velocidade, sob a luz dos faróis do tráfego oposto, Oksana tomou uma decisão. Ela escancarou a porta do passageiro e tentou pular do carro em movimento. Stegolikin reagiu instantaneamente, agarrando a mulher pelo capuz do casaco para puxá-la de volta. Durante a luta, o motorista perdeu o controle do veículo. O volante virou bruscamente para a esquerda. O Honda Fit invadiu a pista contrária e colidiu com um utilitário esportivo. O impacto lançou Oksana para fora do carro, jogando-a no asfalto. Ela rolou até a barreira de proteção da estrada, enquanto Stegolikin saiu correndo do carro destruído e fugiu para a mata. Testemunhas, motoristas de outros carros, correram até o local do acidente. Oksana, de quem vinha um forte cheiro de gasolina, pedia para deixá-la se aquecer dentro de algum carro. Mas os homens tiveram medo de fazer isso por causa do risco de incêndio e dos vapores de combustível. Um dos testemunhos lhe deu seus chinelos, pois a mulher estava de pé na neve, usando apenas meias ensanguentadas. Já no primeiro interrogatório, a tática do soldador foi negar qualquer intenção. Ele declarou aos investigadores que não pretendia matar a companheira, mas apenas queria assustá-la para manter o relacionamento. O uso de pregos, taco e gasolina, ele chamou de medidas educativas. Mais tarde, ao comentar sobre as lesões causadas, Stegolikin cinicamente observou: "Nunca vi pessoas morrerem só porque apanharam na bunda." No entanto, o laudo médico dizia o contrário. Sem hospitalização urgente, os ferimentos de Oksana teriam sido fatais. As consequências da chamada educação foram catastróficas. Oksana passou 9 dias na UTI. Os médicos diagnosticaram queimaduras em 30% do corpo, fraturas nas costelas e no nariz. O rosto da mulher foi destruído pelo fogo.
Os cirurgiões tiveram que transplantar pele das coxas dela para cobrir as feridas. O tecido cicatricial contraiu tanto a boca que a mandíbula deixou de se abrir. Agora Oksana só consegue comer com uma colherzinha especial. A falange do dedo mindinho da mão direita teve que ser amputada devido à necrose profunda. O processo judicial, iniciado na primavera de 2024, transformou-se em uma demonstração total de ausência de arrependimento. Enquanto estava na cela, Stegolikin se comportava de maneira provocadora. Ele comia doces de forma ostensiva, apoiava-se de maneira relaxada na grade e cobria o rosto com papéis para evitar as câmeras. Quando Oksana prestava depoimento, ele fazia comentários grosseiros, dizendo que ela nunca foi uma Natalia Oreiro, insinuando sobre sua aparência. A perícia psiquiátrica o considerou mentalmente são. Ele estava plenamente consciente de suas ações naquela noite. No dia 15 de julho de 2024, o tribunal proferiu a sentença: 12 anos de prisão em regime fechado. Além disso, o criminoso foi obrigado a pagar uma indenização. Mas os advogados duvidam que um reincidente desempregado e sem bens consiga cobrir os custos do tratamento. Hoje, a vida de Oksana mudou radicalmente. Ela perdeu o emprego no banco devido à deficiência, mas ainda não recebeu o benefício correspondente. A mulher é obrigada a usar constantemente uma máscara médica e um boné, escondendo as cicatrizes e a alopecia, a perda de cabelo. Ela vive com medo, receando que Stegolikin possa assinar um contrato e sair da colônia para a zona de combate. Para ela, a história ainda não terminou. Cada vez que sai à rua, ela teme encontrar novamente o seu homem ideal